Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos meditar na palavra de Deus, buscando no Senhor um ânimo, buscando no Senhor um encorajamento para que nesses momentos de aflição, momentos de angústia que muitos de nós temos passado, possamos encontrar no Senhor o conforto. Nós vamos ler nesse momento para que o Senhor nos ajude, nos ilumine, para que nos dê entendimento da sua palavra. E nessa oração também nós vamos incluir as pessoas que passam por angústias, por enfermidades, pessoas que têm trabalhado no meio dessa pandemia. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós nos curvamos diante da Tua majestade, Senhor, e reconhecemos a Tua soberania. Nada foge ao Teu controle, Senhor, e nós somos gratos pela Tua bondade. Suplicamos que o Senhor nos ajude nesse momento e nos dê entendimento da Tua palavra. Que possamos aprender mais de Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Que não seja o homem, mas que seja a voz do Teu Espírito Santo a ecoar, ó Deus amado, em nossa mente, em nosso coração, para que possamos acolher com alegria a semente da Tua palavra. Oramos também, Senhor, pelas pessoas que passam por aflições, passam por necessidades, por enfermidades, que a Tua boa mão esteja confortando, consolando, levando cura. Ó Deus, proteja aquelas pessoas que têm trabalhado incansavelmente, Senhor, no meio dessa pandemia, em diversas atividades, em diversas profissões. Que o Senhor esteja protegendo, Senhor, e fazendo das suas vidas, ó Deus, instrumentos para a Tua glória. Em Cristo Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Nós vamos ler então Evangelho de João, capítulo 16, e vamos ler os versículos 25 até o 33. Palavras do nosso Senhor Jesus, dirigidas aos seus discípulos, já na despedida, quando dali em instantes o Senhor Jesus iria para o Getsêmani. Ele faz depois a oração final para os seus discípulos, ele vai ao Getsêmani, então ele é preso, é crucificado, depois ressuscita. Nós vamos ler então essas palavras de despedida do ensino do nosso Senhor. Acompanhe a leitura. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus seja louvado por sua palavra. É muito interessante quando nós percebemos o dia de hoje, o sol. Quando o sol nasce, a luz dos seus raios vai tomando conta da escuridão, que a noite vai deixando de existir. Quem já teve a oportunidade de assistir um pôr do sol, percebe que realmente é algo maravilhoso, algo que tira as nossas palavras assim de reflexão, de admiração. O sol, ele nos traz esperança, nos dá uma ideia, de esperança, porque há um renovo, é um novo dia. O sol, esse amanhecer, é utilizado em algumas imagens na Escritura. Por exemplo, o salmista, lá no Salmo 30, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
mostrando que realmente o amanhecer ele traz consigo esse ar de alegria. A gente observa melhor as cores, as flores, o cantarolar dos pássaros. Isso nos traz um sentimento bom, porque nós percebemos que é criação de Deus que manifesta a glória dele. O penúltimo versículo do Antigo Testamento, o profeta diz o seguinte, que aqueles que temem ao Senhor será como o sol da justiça, que trará cura em suas asas, e saireis e saltareis como bezerros em estrebaria, com muita alegria, nos apontando para o nosso Senhor Jesus como o sol da justiça. Então, a imagem do sol traz essas lembranças, esses bons sentimentos dentro de nós. Você observa hoje, o sol está muito bonito. Deus seja louvado por sua criação. E é muito bom quando nós percebemos uma palavra de encorajamento vindo ao nosso coração, tendo origem em Deus. É o próprio Deus vindo ao nosso encontro e nos trazendo uma palavra de ânimo, de encorajamento. Parece que é como esse raio do sol que vem trazendo luz, vem trazendo ânimo para as nossas vidas. Acontece isso aqui na vida dos discípulos. Eles estão na última refeição, a ceia pascal, eles estão reunidos, Jesus já tinha lavado os pés deles, ensinado sobre a humildade, e tinha ensinado sobre o único caminho que leva ao Pai, e Filipe chega a perguntar lá no capítulo 14, versículo 7, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E Jesus fala assim, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, vocês não entenderam ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. E o Senhor Jesus vai ensinando os seus discípulos, passando pelo capítulo 15, que Ele é a videira, que os discípulos não podem fazer nada se não for pela autorização ou pela permanência em Jesus. Jesus é o centro, como nós cantamos aqui. Ele é o centro de tudo o que há. E nós precisamos estar enxertados nele, ligados, conectados em Jesus Cristo. No capítulo 16 de João, o Senhor Jesus faz menção ao Espírito Santo, ao Consolador, a outra pessoa da divindade, da Trindade, que seria enviado por Deus Pai, por Jesus Cristo, aos seus discípulos para lhes fazer companhia, porque os seus discípulos não seriam nada sem a presença divina. E nessas palavras de despedida, nós percebemos algo muito interessante. O nosso Senhor Jesus trazendo para os seus discípulos algumas novidades, algumas palavras que os discípulos até então não tinham ouvido. Eles estavam ouvindo por parábolas, por algumas comparações, e nesse trecho Jesus é mais direto, é mais claro, e claro que o Espírito Santo vai interagindo tanto na vida de Jesus quanto na vida dos discípulos, de maneira que os discípulos eles têm mais esclarecimento do que está acontecendo, do qual o propósito de Deus na vida do Senhor Jesus. E nós extraímos desse texto algumas lições para nós que passamos por dias difíceis, porque dias difíceis também chegariam para os discípulos, principalmente naquele hiato de tempo entre a crucificação do Senhor Jesus, depois ele ressuscita, ele passa a reiterar alguns ensinos, ele fica 40 dias com seus discípulos ainda, os discípulos ficam orando, aguardando então o cumprimento da promessa, que é a chegada do Espírito Santo, como aconteceu no dia de Pentecostes. Está registrado lá em Atos capítulo 2. Então essa separação, haveria dias difíceis para os seus discípulos, que no texto a gente vê que lá no versículo 32, que eles seriam dispersos. Por quê? Porque eles não estariam na presença do Senhor Jesus. Cada um ficaria na sua casa, e acabaria esse vínculo que os unia, que era a presença real, intensa do Senhor Jesus e também do Espírito Santo. Haveria esses momentos de angústia, mas Jesus ele dirige essa palavra de ânimo, de encorajamento, para que eles ficassem firmes, que em breve eles receberiam esse bálsamo, que eles focassem, tivessem como referência o próprio Senhor Jesus, porque
no Senhor Jesus, no versículo 33 diz, é onde se encontra paz, é onde se encontra ânimo, é onde se encontra referência, quando ele diz, eu venci o mundo. E nós vamos então analisar cada item dessas verdades que estão encontradas nesse sermão, nesse texto. O sermão, ele tem como tema o Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo é quem nos encoraja. Nosso Senhor Jesus Cristo é quem nos encoraja. E nós aprendemos que Jesus, ele nos encoraja como? Qual é o modo como que Jesus encoraja os seus discípulos e podemos então tomar para nós também, que somos discípulos do Senhor, igreja do Senhor, como que Jesus também nos encoraja? Em primeiro lugar, Jesus nos encoraja revelando o Pai. Repara aqui no texto que ele revela o Pai. Ele tem mostrado as coisas claramente a respeito do Pai, no versículo 25. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, mas vem a hora que vos falarei não falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Quando a gente olha para Jesus, nós vemos Deus, nós vemos o Pai, porque Jesus e o Pai são um, ou seja, a mesma divindade. Então, quando a gente tem essa revelação, algo muda na nossa vida. Nós não permanecemos mais o mesmo, porque o homem em si mesmo, ele não consegue ter essa apreensão, não consegue aprender a respeito de Deus, porque o homem em si mesmo está morto nos seus delitos e pecados. Ele está cego, não consegue ver. Então é necessário que a revelação de Deus venha a nós pelo Espírito Santo, para que possamos entender a presença de Deus, para que possamos aprender que Deus, ele realmente é por nós, que Deus nos ama, como o próprio Jesus diz aqui no versículo 27, o próprio Pai vai ouvir as suas orações, quando as orações são feitas em nome de Jesus, porque o Pai vos ama. Essa é uma declaração tão maravilhosa e tão encorajadora para mim e para você. Por quê? Porque Jesus nos revela o Pai. Jesus nos revela o Pai, nos estimulando, inclusive, a orar, falar com Ele, a nos dirigirmos a Deus como o nosso Pai, de uma forma que a oração ele é o canal de comunicação que nós temos com Deus, de falarmos com Ele. Nós temos a confirmação aqui que quem ama os seus discípulos é o próprio Deus. Jesus, ele faz essa conexão, mas ele chega a dizer no verso 26, algo que, no primeiro momento, parece difícil de entender, não é verdade? Naquele dia, pedireis em meu nome, ou seja, a oração a Deus em nome de Jesus, pelos méritos de Cristo Jesus. Ele diz, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Ou seja, é o próprio Pai que vai ouvi-los. Basta usar o meu nome, basta orar em meu nome, que o próprio Deus, é algo tremendo aqui, porque antes as pessoas tinham acesso a Deus pela mediação de um sacerdote, de um sumo sacerdote que entrava no templo, que entrava num tabernáculo, num lugar santo, para falar com Deus. E Jesus agora diz para os seus discípulos que o próprio Deus ouviria as suas orações, contanto que se orasse em nome de Jesus. Nós temos a oportunidade também de ter uma resposta, a resposta dos discípulos em relação a esse amor. É o que está no versículo 27, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido. É porque o Senhor Jesus revela ao Pai que nós podemos orar a Deus em nome de Jesus, que nós nos sentimos amados e nós podemos responder com amor e fé em Jesus. É o que está escrito aqui no versículo 27. Porque me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Você e eu amamos a Jesus porque o Pai foi revelado nele. E o próprio Pai nos conduz a Jesus. É o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo,
que abre o nosso entendimento, que abre o nosso coração para que a gente creia e que a gente ame a Jesus Cristo. Porque Ele se revelou a nós. O Pai se revelou a nós em Cristo Jesus. Nós vemos exatamente quando Filipe faz aquela pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus fala assim: olha, quando você vê a mim, você vê o Pai. Então, em Jesus, nós temos a revelação de Deus como nosso Pai. Isso é maravilhoso. Tanto no acesso a Deus, como que a gente não está fazendo uma oração a uma pessoa desconhecida, é um Pai. Mas também não é uma pessoa que vai dar tudo o que a gente quer. A gente é pai, a gente sabe disso, que o filho ele precisa de limites, que o filho muitas vezes precisa de disciplina. Deus é nosso Pai em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós podemos ouvir aquela voz que foi dita a Jesus: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E em Jesus nós nos apropriamos também dessa fala. Jesus é o nosso irmão, é o nosso Senhor, mas em Jesus que nós ouvimos também de Deus: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Que coisa maravilhosa, né? Somente em Jesus podemos ouvir isso. Além de nosso Senhor Jesus revelar a ideia, a imagem de que nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus, o Senhor Jesus também faz uma advertência, um alerta. No versículo 32 ele diz isso, que ia chegar um momento em que os discípulos seriam dispersos. Cada um ia ficar na sua casa, cada um ia ficar isolado e cuidando das suas próprias vidas. Porque haveria um distanciamento. Por que isso é um alerta? Porque quando a gente se distancia do Senhor Jesus, o que a gente encontra não é algo bom. É como que nos sentíssemos perdidos, dispersos, falta comunhão, falta a presença divina que nos conforta. Embora a gente esteja passando por um momento de que estamos contidos em nossa casa, mas nós temos tido comunhão, conversamos uns com os outros, temos vários trabalhos das sociedades, as sociedades têm se reunido de forma virtual. Ontem a UPH teve uma reunião no ambiente virtual e foi proveitoso. Nós temos desfrutado de alguma medida de comunhão. Podemos não estar juntos fisicamente, mas temos comunhão uns com os outros, temos comunhão com Deus. Mas houve um momento aqui na vida dos discípulos que, de fato, eles se distanciaram da presença do Senhor Jesus. E o Espírito Santo não lhes havia sido dado. Então foram momentos terríveis, de difícil comunhão uns com os outros. Houve uma quebra momentânea da unidade daquele grupo que estava já há 3 anos com Jesus, mas quando se distanciou da presença de Jesus, as suas amizades, os seus gostos, as suas afinidades não foram suficientes para mantê-los juntos. Foi necessário que Jesus ressuscitasse e novamente trouxessem eles para ficarem juntos, para ser dado novas orientações para que eles então começassem a entender o que realmente estava acontecendo. Estavam sendo comissionados para uma tarefa maravilhosa de anunciar o Evangelho. Mas para isso, eles precisavam ser capacitados. Eles tinham que receber o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, a presença divina em nossas vidas, nós encontramos exatamente isso: dispersão, sentimento de estar perdido, sentimento de solidão, no sentido de ausência da presença de Deus, e uma forma também de encontrarmos com o nosso próprio eu, que é caído, que é ruim. Um exemplo disso é o próprio Judas Iscariote, que quando negou Jesus, um remorso tão grande tomou conta da sua mente, do seu coração, que ele encontrou um único refúgio: o suicídio, porque ele estava distante de Jesus.
eu ouso afirmar que se Judas recorresse a Jesus, ele pedisse perdão pela sua prática, pela sua traição, haveria a reconciliação, haveria perdão, porque Jesus perdoou também a Pedro. Mas Judas não, ele foi se afastando cada vez mais e encontrou um fim que foi terrível, terrível. A prática do suicídio. Ele foi se enforcar. O livro de Atos diz que, lá no início, no primeiro capítulo, diz que parece que o galho se arrebentou e ele desceu por espinhadeiro abaixo e as suas entranhas se derramaram, porque ele se afastou da presença de Jesus. Então, o Senhor Jesus, além de nos revelar o Pai, o amor do Pai, ele faz um alerta, porque distantes dele a gente encontra frieza, dispersão, perdição, solidão, e por isso que nós precisamos ter esse conforto, porque o Senhor Jesus traz esse conforto no versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim, para que vocês lembrem de mim. A maneira do Senhor Jesus nos encorajar é nos lembrar que nele há paz, mesmo em meio a aflições, mesmo em meio a dificuldades, a angústias, é o Senhor que nos conforta, porque há paz nele. Nós temos incontáveis perigos à nossa volta, não somente esse vírus do Covid-19, nós temos muitas outras situações que colocam a nossa vida em perigo. Até mesmo às vezes andando dentro de casa, a gente pode escorregar ou ter algum tipo de sentimento que tire a nossa paz, a nossa tranquilidade. Nós estamos rodeados de dificuldades, porque o mundo que nós vivemos, ele jaz no maligno. As pessoas, muitas vezes, sem paz, sem tranquilidade, querem tirar também a nossa paz, às vezes vizinhos, às vezes um parente. Mas Jesus, ele nos dá aqui uma afirmação que é tremenda. Em Jesus nós temos paz. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim, disse o Senhor Jesus. É no Senhor que nós encontramos a paz, porque Ele é o príncipe da paz. É nele que nós encontramos descanso para as nossas almas. Deus seja louvado por isso. É nele que nós temos a oportunidade de termos paz. Uma paz que não vem de fora para dentro, mas vem do Espírito Santo que em nós habita de dentro e faz jorrar para fora uma tranquilidade, uma segurança, sabendo que nós estamos na videira, enxertados na videira que é Cristo Jesus. E o Senhor Jesus nos encoraja, além de fazer uma autorreferência de paz, Ele também nos anima. Ele nos anima, dizendo o seguinte: no mundo passais por aflições, é certo, é uma certeza, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Quando ele diz tem de bom ânimo aqui, eu peço a sua atenção porque existem alguns outros momentos na Bíblia em que Jesus fala isso, tem de bom ânimo. Eu vou citar aqui alguns momentos desses. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 9, verso 2, Jesus ele vai dizer para um paralítico, lá em Cafarnaum: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E quando ele diz assim, tem bom ânimo, ele imediatamente vai liberar uma bênção, ele vai liberar uma dádiva para a pessoa. Nesse caso aqui do paralítico, ele apresentou para o paralítico a bênção do perdão. Tem bom ânimo, você está perdoado dos seus pecados. Em outra ocasião, Jesus, lá em Marcos capítulo 9, versículo 22, ele tem aquele encontro, a mulher que estava há 12 anos sofrendo de um fluxo sanguíneo, ela chega próximo a Jesus, toca nas suas vestes, Jesus fala, olha, quem me tocou, de mim saiu virtude, e a multidão ficou perplexa, os discípulos também, como assim que a gente tocou? Tem um monte de gente aqui. E ele fala, olha, saiu virtude de mim, alguém me tocou. E a mulher então se apresenta, e Jesus diz lá em Marcos 9, 22, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então, quando ele diz para aquela mulher, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, ele também apresenta para aquela mulher a bênção da salvação, a bênção da cura, não só
do seu problema de enfermidade, mas também da sua alma, porque é a maior bênção que nós podemos receber na vida, é o perdão dos nossos pecados, a salvação da nossa alma. O Senhor Jesus também, ele se refere a um outro momento, quando ele passa por cima das águas, havia uma tempestade, ele entra no barco, os discípulos estavam apavorados, e ele diz o seguinte, lá em Marcos 6:50, tem bom ânimo, sou eu, não temais. E quando ele subiu no barco, a tempestade se acalmou. Ou seja, quando ele fala tem bom ânimo, é porque vem uma pacificação, vem uma tranquilidade, vem uma serenidade, uma segurança, porque ele está perto, a presença de Jesus traz essa paz, essa tranquilidade. Em outra ocasião, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 49, foi um cego de Jericó. Ele estava clamando porque ele queria receber a sua visão, e as pessoas falaram para ele ficar quieto, porque o mestre não iria atendê-lo, mas o mestre, o Senhor Jesus, ele para, ele ouve esse clamor e diz, chame esse rapaz, esse homem, até aqui. E quando Jesus disse isso, a pessoa que foi transmitir já a mensagem, já disse assim, olha, tem bom ânimo, o mestre te chama, o mestre está te chamando. Aquele homem ficou muito alegre, ele pegou a sua capa, ele jogou longe e falou assim, agora se ele está me chamando, é porque ele vai me atender. E quando ele chega a Jesus, ele pede, o Senhor Jesus diz a ele, o que você quer receber, o que você quer que eu te faça? E ele fala assim, eu só quero ver, só quero enxergar. E Jesus então diz, então veja, a tua fé te salvou. Então quando o Senhor Jesus disse nesse texto aqui, tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele está dizendo para os seus discípulos, ele está dizendo para a sua igreja, tenha fé, tenha coragem, porque é possível, com a presença do Senhor Jesus em nossas vidas, que nós fiquemos animados, que nós recebemos uma porção da virtude do Espírito Santo para passarmos por esses momentos de angústia, de aflições, mas firmes nas mãos do Senhor. Nós recebemos dele esse encorajamento. É o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, que encoraja a mim, que encoraja a você. Que possamos também ter essa referência que ele diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele passou por aflições, possivelmente piores que a que eu e você passamos. Quem de nós enfrentou a agonia da cruz, ou a dor de ser traído por um de seus discípulos? Mas ele teve ânimo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava na vida do Senhor Jesus. Não é somente porque ele é o próprio Deus encarnado, porque ele também é homem plenamente, mas ele tinha o Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo era companheiro de Jesus, que estava no ventre, que estava no seu nascimento, que estava na sua tentação, que estava por ocasião dos ensinos. O Espírito Santo que trabalhava e movia e confortava, era o conselheiro, o companheiro de Jesus. É por isso que os discípulos entendiam tão bem quando Jesus ele quis ser claro. É a presença do Senhor Jesus que trazia ânimo para a vida daqueles homens. E ele diz, eu venci. Eu venci o mundo. Isso enche de alegria as nossas vidas, porque nós servimos a um Deus que é vencedor e que nos faz não só vencedores, mas mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores por Ele que tanto nos amou, que tanto tem cuidado de nós. Que eu e você estejamos animados no Senhor e recebamos esse ânimo que foi de uma forma especial dada na pessoa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele vem sobre esses discípulos, eles ficam impactados. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos 1:18, na verdade, diz assim um texto. Atos, capítulo 1, versículo 8, nos diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. É esse poder do Espírito Santo que nos anima, esse poder, lá no grego, dinamis, que nos dá impulso, que nos move
a testemunharmos do Evangelho da graça do Senhor nesse mundo. Que possamos, então, meditar e pensar nessas palavras. Concluindo essa palavra, nós aprendemos pelo Espírito Santo, por meio da sua santa palavra, que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que nos encoraja. Ele nos encoraja revelando-nos o Pai, o amor do Pai sobre nós. O Senhor Jesus, Ele nos faz um alerta para que nós jamais nos afastemos da sua presença. Porque fora da presença do Senhor Jesus, há amargura, há dispersão, há solidão. Mas na presença do Senhor Jesus, nós temos paz, nós temos encorajamento, nós temos ânimo e uma referência maravilhosa, onde nós podemos fixar os nossos olhos no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e termos a certeza de que nele nós já vencemos. Nele nós somos mais do que vencedores. Nele nós já alcançamos a promessa do Senhor. Isso enche a nossa alma de conforto, de consolo, de encorajamento. Você tem noção de que você é amado por Deus? Que Deus ouve as suas orações, não por causa de você ou de mim, mas por causa do Senhor Jesus. Nós somos amados. O Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nos ama. Tem um carinho muito grande por mim e por você. Ele tem um plano nas nossas vidas. E nada vai frustrar esse plano. Tenha certeza disso. Mas também busque responder a esse amor com a fé e o amor em Cristo Jesus. Porque quando nós somos amados por Deus, nós respondemos em amor e em fé. O que você tem feito pela causa do Evangelho que demonstre esse amor e essa fé? Procure coisas para que você ajude, para que você contribua para o reino de Deus. Porque você é discípulo, você é igreja do Senhor. Jamais se afaste da presença de Cristo. Por mais que haja culpa, por mais que haja algum tipo de remorso, no Senhor Jesus nós temos perdão. Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, nos purificar de toda injustiça. É no Senhor Jesus que nós temos ânimo, coragem, nós temos uma referência. Não se afaste do Senhor, porque é longe do Senhor que há amargura, que há dor, que há sofrimento, mas é no Senhor que nós temos ânimo, encorajamento para enfrentar as aflições da vida. Hoje, o Espírito Santo, ele nos anima a isso, a buscar no Senhor essa referência de que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, que nos ama, nos revela e nos encoraja. Que você tenha uma boa semana, que você tenha ânimo no meio dessa aflição. Que o Espírito Santo te sustente e te mova para que cada vez mais você testemunhe, você e eu, testemunhemos do Evangelho da graça de Deus nesse mundo de aflição. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos revela, Pai Celeste, o Senhor que nos encoraja, nos alerta também, porque o Senhor é nosso Pai. Obrigado pelo ânimo que o Senhor nos dá, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a retribuirmos com fé, com amor, ó Deus, te servindo com alegria. Ajude-nos, ó Pai, a passarmos por esses momentos de pandemia, mas animados no Senhor, animados, fortalecidos, sabendo que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Ao Senhor Jesus seja dada toda a glória e honra pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.